Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Miqueias Paz secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para a verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Esse aqui não é de chamada, não. É de votação. Não é de chamada. Essa é de votação. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, presente. Deputado Cláudio César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, presente. Deputado Pirineus, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, presente. Deputado José Edmar. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, presente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marco Arruda. Deputado Marco Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não, aí o seguinte, aí... Não, Deputado Benício, presente. Certo aí você. Tem quantos? Passou. Tem uma fala. Amanhã nós vamos ter sessão hoje à noite. Vamos. Mas vamos acertar. Vamos acertar. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, presente.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Ordem do dia para a sessão extraordinária do dia 13/12/95, 14h30, quarta-feira. Item único. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1024 de 1995, que altera a lei número 895 de 1º de agosto de 1995 e introduz parágrafo único ao artigo 36 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Autor, Executivo. Solicito que o deputado Luiz Estevão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, indique relator para a matéria. Relator será o deputado Renato Rainha. Solicito que o deputado... Estão aqui colocados como indicados a deputada Lúcia Carvalho pela COF. Eu consulto o deputado Zé Ramalho se confirma a relatoria. E o deputado Cafu pela Comissão de Assuntos Sociais. Solicito ao deputado Cauí que confirme a indicação do deputado Cafu pela Comissão de Assuntos Sociais. Senhor presidente, eu indico o deputado Edmar Pirineus. Solicito ao deputado Renato Rainha que apresente relatório e voto pela Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 1024 de 1995, que altera a lei 895 de 1º de agosto de 1995, introduz parágrafo único ao artigo 36 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Autor executivo local. Relatório. O projeto de lei número 1024 de 95, de autoria do Poder Executivo, veio a esta comissão, nesta data, para receber parecer quanto ao disposto no artigo 29, inciso 1 do regimento interno desta Casa. Dada a exiguidade do prazo para apreciação, não foram apresentadas emendas. É o relatório. Voto. Preliminarmente, cumpre salientar que é entendimento manso e pacífico dos nossos tribunais superiores que as questões de direito administrativo estão sob reserva legal. Assim, para que se proceda a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, teríamos de ter a previsibilidade legal de tal autorização. Compulsando o artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal, fácil é constatar-se que existe a previsibilidade para alteração do plano plurianual e dos orçamentos anuais, inclusive com a fixação dos procedimentos, nada constando quanto à autorização legal para se alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como se não bastasse, a teor do disposto no artigo 150, parágrafo 2º da Lei Orgânica do DF, os prazos para apresentação e sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias são rígidos e não comportam qualquer tergiversação, pois assim prescreve, aspas, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até 7 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido pelo Legislativo para sanção
até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Feche aspas. Encaminhamento até 15 de abril, sanção até no máximo dia 30 de junho. Este dispositivo, aliado ao parágrafo 8º do mesmo artigo, impõe a conclusão de que só é possível emendar-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias enquanto ainda projeto, ou seja, antes de sua aprovação. Vai rindo que a garganta está doendo. Ademais, segundo entendimento de renomados juristas, tributaristas e constitucionalistas, Ives Gandra Martins e Celso Bastos Ribeiro, a questão é assim entendida, abre aspas, fica vedada a interferência direta, cabendo tão somente aos parlamentares da comissão mista no caso do Congresso Nacional, a decisão, não mais sujeita à pressão do Executivo, capaz de impedir sua votação com envio de nova proposta. Afirmam ainda que até o início da votação na comissão e não antes do seu fim desta no plenário é, pois, alteração de se louvar. O Congresso passa a ter o seu órgão especializado, autonomia ampla. Desnecessário se faz acrescentar que se não pode enviar à comissão após o início da votação e impossível enviá-la ao plenário. Como última observação, tais diretrizes devem necessariamente ser seguidas pelos governos dos estados e pelas prefeituras, posto que são princípios gerais que nenhum ente federado pode regular de forma diversa. Servem, de um lado, de subsídio às constituições estaduais, às leis orgânicas. Feche aspas. Também, segundo matéria publicada na Revista de Informação Legislativa, ano 32, abril de 1995, número 126, Brasília DF, em verbes, aspas, admitir-se alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, após elaboração do orçamento, seria destituir de sentido aquela lei e permitir que o Executivo inverta a lógica da hierarquia legislativa, executando o orçamento como melhor lhe aprouver e depois tentando adequar as diretrizes às suas ações ilegais. De outro lado, a Constituição, na ausência de lei complementar sobre a matéria, fixa, no parágrafo 2º do artigo 35, de suas disposições transitórias, muito obrigado, deputado, o cronograma rígido de encaminhamento e apreciação das leis orçamentárias e, especificamente, em relação à LDO, impede mesmo a interrupção de sessão legislativa antes de sua aprovação. Artigo 57, parágrafo 2º. Parece, assim, claro, que a Constituição veda modificações na LDO após o seu envio para sanção, salvo os decorrentes de veto. Qualquer alteração na LDO, por iniciativa do Poder Executivo, somente terá lugar antes de iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta, consoante decreta expressamente o artigo 166, parágrafo 5º da Carta Magna. Feche aspas. Nesse mesmo sentido, e em abono ainda da tese da rigidez dos prazos anteriormente aludidos, vemos a norma íncita no parágrafo 8º do artigo 150 da Lei Orgânica, quando estabelece que, aspas, o governo poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada na comissão competente da Câmara Legislativa a votação da parte cuja alteração é proposta. Feche aspas.
ledo engano, imaginar-se que a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, em ocorrendo após o prazo fixado pelo artigo 128, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Distrito Federal, serviria num procedimento casuístico para convalidar a proposta de majoração de tributos. Até porque a proposta de majoração de impostos antecedeu a proposta de alteração da LDO. Está claro? Pois não? Tocar fogo aonde? Está claro que o projeto de lei número 1024 de 95 tenta suprir o lamentável equívoco jurídico que norteou o envio do projeto número 937 de 95, que figurou na pauta da sessão extraordinária de ontem, ou seja, do dia 6, e foi retirado numa manobra solerte para que o projeto de lei em comento fosse apreciado. Eu disse de ontem, vírgula, ou seja, a cronologia dos fatos estão a indicar que a estratégia adotada pelo Poder Executivo não se enquadraria na ressalva constante do caput do parágrafo 4º do artigo 128 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Quer que repete? Nunca seria demais lembrar que um dos elementos constitutivos de direito substantivo é a moral, elemento este elevado à condição de mandamento constitucional e, sob este aspecto, o projeto de lei subexame deixa a desejar, pois desnuda um casuísmo vergonhoso com aplicabilidade em caráter excepcional apenas até o final do presente exercício, ou seja, 31 de dezembro de 1995. É uma proposta que, se aprovada, vigiria por apenas 23 dias, o que vale dizer que seria uma lei de aplicabilidade efêmera. A própria lei tapa buraco, o que envergonharia ainda mais esta Casa Legislativa. Pelas razões de fato e de direito acima expendidas, voto pela rejeição do projeto de lei em epígrafe, por contrariar a Lei Orgânica do Distrito Federal e não possuir os requisitos da juridicidade e por ser absolutamente inconstitucional ao afrontar os princípios consagrados na Constituição Federal, máxime o da moralidade previsto no artigo 37. Sala das Comissões, agora em plenário, em 7 de dezembro de 1995, deputado Renato Rainha, relator. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputada. Solicito vistas ao conjunto aqui com o deputado Cláudio Monteiro, que está insistindo, ao relatório. Presidência concede, dá a Vossa Excelência 5 minutos, prazo pelo qual suspende a sessão. Solicito aos senhores deputados que não se afastem do plenário, que a presidência vai cumprir rigorosamente o prazo de 5 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Concedo a palavra à deputada Maninha para a apresentação
seu pedido de vistas ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, em função do pedido de vistas e de não ter concordado com o parecer do senhor relator, eu gostaria, então, de pedir um destaque de voto em separado. Pode falar. Eu solicito dispensa da leitura do relatório para ir direto ao voto. Concedido. Voto em separado sobre o projeto de lei número 10.024/95, que altera a lei número 895, de 1º de agosto de 1995, e introduz parágrafo único do artigo 36 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Voto em separado. Diferentemente do voto apresentado pelo nobre relator da Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que o referido projeto de lei é constitucional e legal pelos seus judiciosos fundamentos e que serão, ao longo deste voto, devidamente enfocados. Ao propor a modificação legislativa ao final do ano financeiro em curso, o Poder Executivo teve em mente adequar-se a uma nova realidade que, como se sabe, não poderia ser mudada caso se mantivesse a Lei de Diretrizes Orçamentárias intacta. Demais dizer que não há desobediência à lei maior com a citada alteração, visto que as mudanças propostas apenas pretendem dar um novo figurino tributário, mais consentâneo com a nova realidade fiscal do ano de 1996. Saliente-se que o Executivo Federal, ao longo dos anos, vem usando esse expediente legal, como demonstram à sociedade as mudanças havidas, como são os casos da Lei nº 8.928, de 10 de agosto de 1994, que, abre aspas, altera os dispositivos da Lei nº 8.694, de 12 de agosto de 1993, Lei nº 9.057, de 6 de junho de 1995, que, abre aspas, deu nova redação ao caput do artigo 29 e seu parágrafo 4º da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 1995 e da outras providências. Ainda, a Lei nº 8.938, de 25 de novembro de 1994, que, abre aspas, altera o artigo 60 da Lei nº 8.694, de 12 de agosto de 1993, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 1994 e da outras providências. Temos, no mesmo sentido, a edição de medidas provisórias, como são os casos da de número 1023, 1047, 1054, 1064, 1072, 1099, 1123, todas sucessivamente reeditadas e que modificam e alteram a Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994, que, abre aspas, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração orçamentária anual de 1995 e da outras providências. Desta maneira, entendemos que é perfeitamente factível aplicar-se a sugestão legislativa ora em exame, sem que esteja desrespeitando qualquer norma legal, visto que tais diretrizes apenas referenciam e assinalam uma adequação orçamentária. Nada mais, não foi quebrado o princípio da legalidade, visto que a natureza peculiar do Estado, impregnada pelo interesse público, impõe ao governo, seja ele quem for, o ônus de se propor tomada de decisões e a condição política dos seus atos, como é o caso em questão, sob pena de criar um caos administrativo. Ao propor a alteração em caráter excepcional e, como se diz, buscando se adequar à nova realidade fiscal, respeitou-se a Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 150, parágrafo 8º, visto que esse projeto de lei será examinado antes de qualquer votação que envolva assunto correlato ou conexo a esta. Aprovando como se espera que ocorra, resolve-se de maneira clara e transparente esta pequena lacuna, que tenta obstaculizar o desenvolvimento e o cronograma das obras do Governo do Distrito Federal para o próximo ano.
Nunca é demais o ensinamento do sempre ministro Aliomar Balieiro, do Supremo Tribunal Federal, a este respeito, quando diz, aspas, a legalidade da despesa pública para a guarda do princípio político de que só os representantes do povo podem escolher os fins a que ela se destina, ainda é regulada por vários dispositivos da Constituição e do Código de Contabilidade Pública, revogado pelo Decreto-Lei nº 2.312/86, que asseguram tecnicamente o controle da execução orçamentária e o escrupuloso emprego dos dinheiros dos contribuintes. Finalmente, sabemos todos que os poderes se submetem às limitações da lei orçamentária, mas quem define a aplicação dos recursos públicos é o Legislativo, podendo, para tanto, abrir créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários pela delegação que lhe é dada nos termos do artigo 84, inciso 22º, 165 e 166 da Constituição Federal, que, em observância a estes, não poderá se afastar do atual regramento imposto pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Superado, pois, os argumentos em contrário quanto à proposta enviada pelo Executivo, é perfeitamente constitucional e legal o projeto de lei, razão pela qual propomos a aprovação do projeto pelos membros dessa excelentíssima Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o deputado Odilon Aires. Alerto aos senhores deputados de que o tempo para discussão é de 2 minutos e meio. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Com a palavra o deputado Manuelzinho. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados senhores e senhoras presentes nas galerias, a nossa indagação é simplesmente uma, levando a efeito o que disse o nosso relator, deputado Renato Rainha, quando rejeitou em seu parecer o projeto de lei. Naturalmente, a proposta, ora apresentada e agora emendada pela relatora do PT, é justamente uma prova cabal de que as leis não são respeitadas ou esta casa, em grande parte, não quer respeitá-las. A lei orgânica é muito clara e não há o que se inventar aqui agora na tentativa de impor ao povo de Brasília um sacrifício, rasgando a lei orgânica, que prevê um prazo de 90 dias para a apresentação de projetos referentes à majoração tributária. E aqui, na tentativa de anular o texto da lei orgânica, a lei maior, busca-se uma lei ordinária que não tem o condão jamais de afrontar o princípio legal estatuído na lei orgânica. E eu brincava com um deputado há pouco instante. É a mesma coisa de um homem do campo querer tirar um mourão de aroeira e substituí-lo pelo mourão de bananeira. Daí vocês vejam a diferença da lei ordinária para a lei orgânica. Dentro da hierarquia das leis. É desproposital. É vergonhoso, senhor presidente. E nós precisamos, nesta casa, ter, antes de tudo, vergonha para respeitar, pelo menos, as leis que nós fizemos nessa casa. A lei orgânica, o atestado maior desta casa, é justamente o manto que nos protege. É o manto da legalidade. Portanto, eu quero dizer que estou e votarei favoravelmente ao parecer contrário e bem fundamentado do deputado Renato Rainha. A palavra o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu quero expressar aqui o meu repúdio, a minha indignação com esta manobra
da Câmara Legislativa. O primeiro deputado a denunciar nesta tribuna que este governo instalado jamais iria respeitar as normas, jamais iria respeitar a lei orgânica, a qual ele jurou. E quero colocar aqui para o nobre deputado, se aqui estivesse, Zé Ramalho, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa, que estabeleceu o cronograma de votação. Nós já estamos votando o orçamento desta Casa. Nós já votamos 3 relatórios e, no caminho, você é atropelado por uma manobra governista, por deputados que irão pagar, no decorrer deste tempo, esta manobra que estão fazendo nesta Casa. O desrespeito à Constituição Federal. O artigo 165 estabelece que o Congresso Nacional, a Presidente da República, não pode alterar a lei orgânica de diretrizes orçamentárias quando essa já estiver em votação. E, portanto, nós já estamos votando a lei, nós já estamos votando o orçamento, a lei do orçamento. Nós já aceitamos as regras da lei de diretriz orçamentária. Este governo incompetente, por que não vetou? Por que ele não mandou para cá alteração antes que entrasse em votação o orçamento de 1996? E manda agora para fazer uma alteração para arrumar, fazer um arranjo jurídico à lei orgânica. Por que não alterou? Por que não está alterando agora o 128, parágrafo 4? Porque não tem quórum para fazer isso. Estão tentando comprar deputados. Está tentando vender para a opinião pública aquilo que são donos da moral e da ética. Eu quero registrar aqui, senhor presidente, que o presidente da República, no dia 24, vetou a alteração de diretriz orçamentária do governo federal e aqui está fazendo exatamente o contrário. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com a palavra o deputado Pirineus. Não. Senhor presidente, caros colegas, senhor presidente, eu não podia deixar registrado nessa casa esse momento importante para a nossa capital. Não vou falar nem arguir aquele relatório que o nobre deputado Renato Rainha fez na tribuna. Concordo. Quero falar sobre a responsabilidade. Quero falar sobre a palavra do PT, sobre a legalidade e a responsabilidade. Como foi a manobra bem feita? Se é incapaz ou é oportunista? Se é incapaz, mostrou que não conhecia a lei orgânica, do qual a maioria do partido PT participaram e fez a lei orgânica. É oportunista? Sim. Por que oportunista? Ao querer mandar para esta casa uma lei que todos sabiam, todos, achando que a oposição seria cega, achando que a oposição não ia ver a inconstitucionalidade, tentou numa manobra mudar a LDO. Ao invés de fazer aquilo que propôs aqui na tribuna muitas vezes, o nosso presidente e o governador da nossa capital, que ia conversar com a sociedade, que ia conversar com os deputados. Isso que é manobra, isso que é feio. Cadê a responsabilidade, senhor presidente? Deputado. Sua e do nosso governador, conversar com a sociedade, conversar com a oposição e com essa casa. É falta de respeito. Não havendo mais quem queira discutir, solicito aos senhores parlamentares que se inscrevam para... Com a palavra o deputado Luiz Estevam. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nunca é demais procurar relembrar qual foi o espírito do legislador. Aliás, legislador esse que hoje faz parte do governo. Legislador esse que teve o apoio unânime da bancada então de oposição e hoje governista, ao elaborar e propor o parágrafo 4º do artigo 128 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Qual era o espírito do legislador? Proteger a sociedade da sanha dos governantes de arrancar dinheiro do contribuinte a qualquer preço e em qualquer época. E por isso, o legislador, apoiado por deputados hoje governistas presentes a esta casa, colocou uma salvaguarda da população, de forma que não pudessem chegar a esta casa, nos últimos 90 dias do ano financeiro, propostas que significassem o aumento de tributos, impostos e taxas. Muito bem, é evidente que se fosse possível a qualquer tempo modificar a LDO para ludibriar o artigo 128 em seu parágrafo 4º e, passando por cima dessa disposição, proposta por esses deputados e hoje renegada por eles, evidente que o parágrafo 4º do artigo 128 seria absolutamente inócuo. Infelizmente, parece que o espírito de legislar existente entre alguns parlamentares há alguns anos atrás perdeu-se, tão logo a então oposição tornou-se governo. Agora eu quero lembrar que o governo passado, embora passando pelas mesmas carências financeiras que quaisquer governos em nosso país passa, jamais se atreveu a atropelar esse artigo. Jamais se atreveu a afrontar o artigo 128 em seu parágrafo 4º e com manobras, pretender com casuísmos, tantas vezes condenados aqui na Câmara Legislativa e no Congresso Nacional, pela bancada do Partido dos Trabalhadores e seus associados, nunca se atreveu a tentar afrontar a lei orgânica em seu artigo 128, parágrafo 4º. Por isso, é grande a indignação de que todos nós, deputados do PMDB e de outros partidos de oposição, nos revestimos neste momento, deixando de qualquer forma a certeza de que qualquer que seja o resultado, se por acaso venha a ser adverso, a Câmara Legislativa não é o último fórum de defesa dos interesses da comunidade. Muito obrigado. Solicitando, atendendo o requerimento dos senhores parlamentares, esta presidência declara encerrada a discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Rainha. Existem outros parlamentares inscritos para a discussão do projeto e é lamentável que deputados não queiram prosseguir na votação e na discussão de um projeto... Qual a questão de ordem, deputado? Eu estou proferindo a questão de ordem. Objetivamente. Vossa Excelência leu a respeito de um requerimento que foi apresentado para se encerrar as discussões. E eu, na qualidade de líder do Partido Liberal, estou dizendo que este requerimento, que pede o encerramento da discussão de um projeto de fundamental importância para Brasília, é lamentável e é vergonhoso. É hora deputado, de nós discutirmos aqui agora. A questão de ordem é essa. A questão de ordem é com relação ao requerimento, a posição do Partido Liberal. Vamos discutir. As pessoas estão com medo de discutir, deputado, nós temos argumentos. Se elas não têm, nós temos argumentos. Eu quero dizer ao senhor deputado que em todos os outros pareceres e no projeto há a possibilidade da discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Senhor presidente, eu queria que você... Se for no mesmo sentido, a presidência não vai conceder. Eu queria que a presidência só esclarecesse que o requerimento foi baseado em que artigo para encerrar a discussão. 135, parágrafo 3º, deputado. Senhor deputado, a presidência vai colocar em votação. Senhor presidente, se for sobre o nós gostaríamos de saber que deu o requerimento e se ele também tem a maioria absoluta dos deputados. A presidência só suspendeu porque verificou que tinha amparo regimental, deputado. Está à disposição de Vossa Excelência. Eu gostaria de verificar o requerimento para o obséquio. A presidência vai colocar à disposição de Vossa Excelência, mas não vai suspender a votação. Em votação, os deputados, esclareço aos deputados que a votação será do relatório. Senhor presidente. A votação será do relatório. E o relatório, os deputados que votarem pela aprovação do relatório do parecer da Comissão de Constituição e Justiça do deputado Rainha devem responder sim. Os que votarem pela rejeição do parecer do deputado Rainha devem responder não. O parecer sendo rejeitado, prevalecerá o voto da relatora,
o voto em separado e passará a relatora, a deputada Mania. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado, não há questão de ordem no momento de votação. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para voto. Não apareceu. Daniel, não adianta. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Cafu. Deputado Cafu, não. Deputado César Lacerda. Sim, com a Maninha e não com... Como é que é? É o contrário. É não, então. Eu não sou analfabeto, não, Daniel. Eu não estou entendendo. Ninguém precisa me explicar. É não. Deputado César Lacerda, não. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, não. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, sim, com declaração. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, não. Deputado, sim, com declaração. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, não. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim, com declaração. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, não. Deputado Lúcia Carvalho. Deputado Lúcia Carvalho, não. Deputado Luiz Estevam. Deputado Luiz Estevam, sim, declaração. Deputada Maninha. Deputada Maninha, não. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, sim, com declaração. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, não. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Não. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz, não. Deputado Odilon Aires. Sim, com declaração. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim, com declaração. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, não. Deputado Adão Xavier. Deputado Adão Xavier, não. Deputado Zé Ramalho. Deputado José Ramalho. Deputado Geraldo Magela. Não. Deputado Zé Ramalho. Não. O parecer da CCJ foi rejeitado, tendo recebido 11 votos favoráveis, 13 votos contrários, nenhuma abstenção, nenhuma ausência. Prevalece o voto em separado e passa a ser a relatora da matéria, a deputada Maninha. Declaração de voto do deputado Benício Tavares. 1 minuto. A presidência vai ser rigorosa com o tempo e solicita compreensão dos deputados. Senhor presidente, eu gostaria de expressar o meu voto, sim, ao relatório do deputado Renato Rainha e de lamentar, obviamente, que, sabendo dos óbices legais que a matéria em discussão tem, a bancada do governo insista em aprovar essa medida. Eu espero que isso não venha a inviabilizar a cobrança do IPTU e de outros impostos que estão sendo previstos pelo governo e que poderá, em vez de trazer um déficit que o governo está esperando, trazer um déficit muito maior. Declaração de voto do deputado Daniel Marques. 1 minuto, deputado. 1 minuto, hein, Daniel? Por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é lamentável que o rolo compressor do Palácio do Buriti continue funcionando. E faça ser aprovado aqui, nessa Secretaria Legislativa, mais uma inconstitucionalidade. Esse projeto de lei hoje, ele fere a lei orgânica, fere o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição. Tempo encerrado, deputado. Eu não comecei a falar ainda, presidente. Olha, é lamentável também que o governo, antes mesmo de aprovar o pacote, Conclua, deputado, por o seu favor. secretário de administração tem encaminhado para todas as autarquias, todas as secretarias, Deputado, para o desculpe, serviço mas vou ter que pessoal, tirar o som de você. determinando que já suspenda o pagamento da venda da... Declaração de voto para o deputado Edmar Pirineus. Declaração de voto, deputado Filipelli. Tive que desligar. Um minuto, Senhor deputado. presidente, senhores deputados, amigos presentes na galeria, ocupo essa tribuna não para citar qualquer artigo, já por demais conhecido, das violações agora feitas contra a lei orgânica. Vimos no primeiro momento esse Partido dos Trabalhadores, que se julga ter o monopólio da dignidade e da ética, rasgar no primeiro momento o regimento interno. Nesse segundo momento, rasga a lei orgânica. Eu gostaria imensamente de olhar nos olhos de um deputado que ocupou nos últimos dias a tribuna, falando que a CCJ havia aprovado grande parte de projetos inconstitucionais. Gostaria de olhar nos olhos desse deputado, se hoje ele não tivesse tão cabisbaixo e se escondendo. Declaração de voto, deputado Luiz Estevão. Declaração de voto, deputado Luiz Estevão. Um minuto, deputado. Senhoras e senhores deputados, pessoas presentes aqui às galerias, é bom que vocês estejam aqui para testemunhar o quanto a vontade e a violência do governo pode triunfar, lamentavelmente, sobre todos os dispositivos legais e sobre a consciência de alguns deputados. E eu quero lembrar o seguinte, que muitos deputados que se prestaram a esse tipo de papel no passado, hoje sente saudade da Câmara Legislativa porque o eleitor implacável condenou-os a não voltar a frequentar este plenário porque cassou pelo exercício do voto. Portanto, é preciso que os deputados reflitam sobre isso, que muitas vezes uma vitória para agradar aos poderosos do Buriti significa, muitas vezes, ter vergonha amanhã de enfrentar o eleitorado. Muito obrigado. Declaração de voto, deputado Manuelzinho. Meus prezados companheiros, assistimos aqui agora a truculência e a irresponsabilidade. Assistimos aqui agora o rasgamento da lei orgânica e das juridicidades que deveria reger esta casa. Eu quero dizer como os deputados encararão outras situações quando tiverem que pelejar contra a truculência daqueles a quem agora não prestam serviço. Então votarei sempre contra a esse tipo de manobra, porque eu tenho, senhor presidente, eu tenho uma coisa, vergonha de ser desmascarado pelos meus eleitores. Declaração de voto, deputado Odilon Aires. Declaração de voto, deputado Rainha. Senhor presidente, votamos sim, porque respeitamos a lei orgânica do Distrito Federal, no seu parágrafo 2º e no seu parágrafo 8º do artigo 150. Votamos sim porque temos respeito à Constituição Federal.
Votamos sim porque temos respeito à população do Distrito Federal, que tem aí um governo incompetente, que não sabe outro caminho para aumentar a receita, que não seja perseguindo e ameaçando o servidor público, que não seja aumentando a carga tributária. A população não concebe mais que esse governo continue cometendo coisas erradas. Os projetos todos são injustos encaminhados por esta casa e todos com defeitos de constitucionalidade e de legalidade. Infelizmente, o Palácio do Buriti, usando o rolo compressor, negociamos não sabendo o quê? O quê? Eu dei a Vossa Excelência o mesmo tempo que dei a todo mundo. Solicito... Dou a Vossa Excelência o direito de conclusão, então, deputado. Então nós não sabemos qual moeda o Poder Executivo usou, mas que ele usou uma moeda que ofendeu a consciência da população, a lei orgânica e a Constituição Federal. Solicito que a deputada Lúcia Carvalho... Eu lhe pedi aí, você aceitou. Você aceitou agora, eu vim aí, falei. Declaração de voto, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, votei sim em respeito à Constituição Federal, a lei orgânica e aos deputados sérios desta casa. Votei sim em função da seriedade de alguns deputados. Declaração de voto, deputado Jorge Cauí. Desculpe que o de Vossa Excelência eu não chamei. Senhor presidente, senhor deputado, eu estou completamente transtornado de ver tanta impureza, tanta falta de personalidade, isso é uma vergonha. Eu estou aqui há 5 anos e o deputado mais velho dessa casa, sinto-me completamente constrangido de ver. É assim, deputada Lúcia. Os meus cabelos brancos merecem respeito pelo que eu faço, pelo que sou. Agora, ver vocês fazerem uma calamidade dessa, rasgar a lei orgânica como vocês estão fazendo, isso é uma vergonha. De forma que eu estou decepcionado, até com certos deputados aqui, que não têm a personalidade de estar conosco como foi tratado. Solicito que a deputada Lúcia Carvalho apresente relatório e voto pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Parecer sobre o projeto de lei 1024 da COF. Senhor presidente, solicito que o senhor me dispense a leitura do relatório e possa ir direto ao voto. A presidência acata. É porque tem muita argumentação antes. No que concerne a prerrogativa de o governador enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos de lei aqui referidos, prerrogativas essa, exercitável enquanto não iniciada na comissão competente, a discussão da parte que se pretende alterar, temos presente não ser aplicável o caso vertente. São modificações a projeto de lei encetadas tão somente por mensagem. Tratamos aqui de projeto de lei com vistas à alteração de norma já em vigor, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 96. No tocante aos impactos financeiros e orçamentários do projeto em comenta, demonstra-se neutro, não produzindo de pronto quaisquer efeitos, seja elevando despesas, seja reduzindo receitas, e a rigor os efeitos pretendidos aqui vão em direção oposta. À vista, portanto, dos presentes pressupostos, somos pela admissibilidade, pela aprovação do projeto de lei 1024/95, nos termos em que é proposto a esta Casa pelo Poder Executivo. Peço vista, senhor presidente. A presidência concede vistas ao deputado Odilon Aires por 5 minutos. A presidência avisa aos senhores parlamentares que concederá 5 minutos. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Está reaberta a sessão.
Solicito que o deputado Odilon Aires comunique o resultado do seu pedido de vistas. Na ausência do deputado Odilon Aires, em discussão, o parecer da deputada Lúcia Carvalho. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto mais uma vez aqui, porque infelizmente o senhor presidente desta casa, não sei por que razões, toda vez que eu tento falar no microfone, ele me corta o microfone, como cortou agora quando eu discutia o parecer da CCJ. E não deixou que eu discutisse o parecer, tendo antes sido inscrito. É dessa mesma forma que está agindo o Buriti. Não, atropelando todas as leis. Atropelando a lei orgânica, no seu parágrafo 4º, no parágrafo 4º do artigo 128. Atropelando a Constituição, no parágrafo 5º do artigo 166. E digo mais, ele parece-me que tinha certeza da aprovação dessa lei aqui hoje, tanto é que o seu secretário de administração encaminhou prematuramente para as fundações, para as secretarias do GDF, determinando a suspensão da transformação de 1/3 das férias em pecúnio. Portanto, esse governo não está respeitando de forma nenhuma esta casa. Num desrespeito total ao poder legislativo. Nós temos que questionar isso aqui. O nosso presidente tem dito um defensor do legislativo quando faz reuniões em outros estados no fortalecimento do poder legislativo. Mas nós estamos vendo completamente diferente o discurso da prática, quando ele permite que esta casa seja hoje atropelada pela fúria do Buriti em arrecadar mais para compensar a sua incompetência. Porque diz ele que tem 700 obras e que vai parar essas obras. Ora bem, vejam vocês, se ele tivesse mesmo obras e tivesse mesmo a disposição e a vontade política de realizar obras, ele teria licitado essas obras no período do início do ano. Ele deixou, se tem de fato obras para licitar, agora, no início do período chuvoso. Ocasião em que nós sabemos que toda obra licitada nessa época é muito mais cara. E ele ameaça parar as obras, ameaça dispensar 5.000 servidores para fazer com que os deputados aprovem esse pacote nefasto. Nós não vamos permitir, tenho certeza que os deputados, na votação agora do parecer da COF, possam mudar o seu pensamento e, em nome do povo, votar contrário a esse pacote, essa lei que é anticonstitucional e fere a lei orgânica. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público presente aqui nessas galerias. Eu gostaria que todo mundo aqui lesse a manchete de um jornal de ontem. Aumento médio de IPTU é de 11%. Do outro lado aqui, cresce receita da indústria. Do outro lado, cai no Estado emissão de cheques frios. Ou seja, duas notícias que significam o aumento de arrecadação, o saneamento da economia e o progresso, a geração de empregos. E de outro lado, a notícia de que a prefeitura vai aumentar apenas 11% do IPTU, portanto, metade da taxa de inflação ocorrida no período. Esse jornal é o Jornal de Goiânia, o Jornal Popular de ontem. Então, os senhores vejam bem o que é a diferença. Enquanto um Estado aumenta a sua receita, estimulando a atividade econômica, deslocando empresas para o seu território, fazendo um eficiente trabalho de aumento da participação do empresariado na economia local, ele colhe seus resultados.
e não é obrigado a jogar a conta das suas necessidades financeiras em cima do bolso do povo, em cima do bolso das famílias. O IPTU médio, com esse aumento em Goiânia, vai ficar por imóvel em cerca de R$ 170. Pois muito bem, senhores, com o aumento pretendido pelo GDF aqui, o IPTU médio do Distrito Federal chegará a mais de R$ 650 por imóvel. Portanto, 3,5 vezes o valor médio de um imóvel na cidade de Goiânia. Então, essa é a comparação que nós temos que fazer. Está aqui no jornal de ontem. Isso aqui é o retrato do desenvolvimento. É o retrato de um governo de Estado que sabe muito bem que a sua primeira responsabilidade é apostar no desenvolvimento. E não aprovar, como os deputados governistas querem fazer aqui, um pacote que não gera nenhum desenvolvimento e que, pelo contrário, tira mais dinheiro ainda da combalida economia do Distrito Federal. E eu pergunto a vocês o seguinte, há que se falar em paralisação de obras já iniciadas para defender esse pacote? Nunca! Porque das obras da CAESB, 90% dos recursos vem de financiamento de organismos internacionais e apenas 10% são aportes de recursos próprios do GDF. Há que se falar na paralisação da BR-60, para encerrar, e BR-70? Claro que não, porque são obras contratadas nesse exercício, empenhadas nesse exercício e já com verba orçada no orçamento de 1995. Portanto, o que o governo tenta fazer é uma chantagem vergonhosa com o povo do Distrito Federal para tentar encobrir o seu desvario e o seu descalabro administrativo, aumentando impostos, porque não tem competência para adotar as soluções que a nossa cidade realmente requer. Muito obrigado. Passa a presidência ao deputado José Edmar para discutir o assunto. Com a palavra o senhor deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que está em jogo aqui nesta sessão é saber daqueles, de um lado, que votam de forma responsável, de forma séria, pensando na população do Distrito Federal, pensando no desenvolvimento do Distrito Federal, e aqueles que gostariam de levar o Distrito Federal para o caos. Há aqueles que gostariam de paralisar a duplicação da 060 e da 070 e que ali continuassem morrendo pessoas. Há aqueles que querem que paralise a estação de tratamento de esgoto de Samambaia e aquela população fique sem esgoto. Há aqueles que sobem a esta tribuna defendendo a solução para o problema de abastecimento de água em Planaltina, mas torce para que o povo morra de sede lá dentro. O que... Peço, senhor... O que tem que fazer a divisão aqui é dos apóstolos do caos, aqueles que querem que o Distrito Federal caminhe para o caos. Mas é preciso, deputados, que se saiba que aqui tem pessoas e deputados que de forma séria, independente... Senhores deputados, gostaria de pedir a todos os deputados que se contivesse para deixar a palavra com o orador. O que precisa ficar claro, então, é que vieram deputados aqui, outro dia, dizer que não havia legalidade na proposta do IPTU e do IPVA. Nós achamos que tinha sim legalidade desde o início, mas nos propusemos a negociar e a discutir com aqueles que diziam que havia legalidade. E o que fazem aqui hoje é votar contra por votar contra. É fazer uma oposição não ao governador Cristóvão Buarque, é fazer uma oposição ao povo do Distrito Federal, é fazer uma oposição ao povo de Planaltina, ao povo de Braslândia, ao povo de Samambaia, ao povo do Gama, ao povo do Núcleo Bandeirante e outros. É preciso
que se assuma de verdade qual é o debate que está sendo feito aqui hoje. E, de fato, tem 13 deputados que defendem o Distrito Federal desenvolvendo. E tem 11 deputados que estão defendendo o Distrito Federal. Ou melhor, 11 não. Quero dizer, não são todos que estão votando contra esta emenda que querem que o Distrito Federal vá para o caos. Mas há alguns que querem sim que o Distrito Federal vá para o caos. Mas a maioria é responsável, é séria, é honesta e está votando de acordo com os interesses da população. E vai votar todas as medidas para o bem do povo do Distrito Federal. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. O artigo 10, Questão de ordem, deputado Daniel. parágrafo 2º, diz o seguinte: para tomar parte em qualquer discussão, o presidente deixará a presidência, não a reassumindo enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. Portanto, Vossa Excelência tem que continuar na presidência e deixar o deputado Geraldo Magela aqui, porque ele não pode retornar à presidência. Muito obrigado. Cumpriremos o regimento interno. Senhor presidente, questão de ordem. De conformidade com o requerimento, que propõe o encerramento da discussão do parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, assinado por vários deputados, colocaremos em votação o parecer. Peço o secretário que faça a chamada dos senhores deputados. Convido a deputada Lúcia Carvalho para fazer a chamada dos senhores deputados. Estamos já em processo de votação. Deputado Benício, tá baixo esse negócio, viu? Pode levantar aqui, senão a gente tem que enfiar. Deputado Benício Tavares. Não com declaração de voto. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Com declaração, não com declaração. Espera aí. Não, senhora. Meu voto Deputado Daniel Marques, não com declaração de voto. Não com declaração. Não porque com declaração. estou muito contrariado com a palavra. Deputado Edmar Pirineus. Não. Deputado Tadeu Filipelli. Não com declaração. Deputado João de Deus. Sim com declaração de voto. Deputado Jorge Cauí. Não. Deputado Zé Edmar. Não. Deputado Zé Edmar. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, não com declaração. Deputada Maninha, sim. Deputado Manuelzinho, não com declaração de voto. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, não com declaração de voto. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires, não com declaração. Deputado Peniel Pacheco, não. Deputado Renato Rainha. Não com declaração de voto. Deputado Rodrigo. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo, sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. O parecer foi aprovado com 13 votos favoráveis e 11 contrários. Declaração de voto, deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu pretendia discutir a matéria, mas infelizmente está muito difícil pela manobra do governo, eu só consigo falar 1 minuto. Então eu gostaria de mais uma vez repudiar a manobra que eu espero que os 360 mil contribuintes
que é pouca gente, possa entender essa manobra do governo e dê ao governo a simpatia que ele merece. Declaração de voto do deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o presidente agora na mesa é o deputado José Edmar. Portanto, deputado Magela, Vossa Excelência não está no exercício da presidência. Eu gostaria de responder ao deputado Magela. Ele disse aqui com relação às obras. As obras foram paralisadas desde o início de janeiro. Tem obras lá no Vale do Amanhecer, todo pronto o sistema de distribuição, tratamento de água parado desde janeiro. Vocês sabem que o metrô está parado desde janeiro. Há obras de captação de águas pluviais em várias cidades satélites, parada desde janeiro. Contrariando a vontade de um grande deputado aqui, o Cláudio Monteiro, que tem em tramitação aqui um projeto que o governo não deve paralisar as obras iniciadas. Mas elas continuam paradas. Declaração de voto do deputado Filipelli. Declaração de voto do deputado Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, amigos do plenário, ocupo mais uma vez essa tribuna para registrar solenemente o repúdio a esta manobra do governo PT, violentando, inclusive, a independência desta casa. Havia falado que no primeiro momento se rasga o regimento interno, no segundo a lei orgânica, no terceiro se desrespeita essa casa e esquece-se que a base da democracia é o respeito à lei. Hoje estamos presenciando essa violência. Amanhã será essa violência com os senhores. Obrigado. Declaração de voto do deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, veja só. O maior respeito que eu tenho aqui por um homem que tem uma das maiores obras desse país, deputado Jorge Cauí, me chamando de puxa-saco. Mas em respeito ao homem... Deputado Cauí, eu sou igual ao índio, eu respeito o velho. Então, eu quero dizer para o senhor que eu não sou puxa-saco, e posso até ser, mas da minha categoria e do povo do Distrito Federal, aquele povo que o Roriz trouxe desgraça, miséria, sucateamento da educação, da segurança, e que vocês todos contribuíram. E hoje a gente quer corrigir essa mazela, que essa praga, a praga do Manelzinho, que vem de antigamente, que ele colaborou com essa praga, que hoje a gente está tentando corrigir, evitando que as pessoas morram com a duplicação das estradas. Então, deputado... Um minuto, deputado Luiz Estevão. Ele está sendo severo. Deixa ele ser severo, que ele tem moral. E ele vai cortar do Luiz também, se for preciso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na semana passada, fomos convocados para uma sessão extraordinária, salvo engano, na tarde de quinta-feira, para votar a mesma matéria que é objeto da sessão extraordinária que hoje presenciamos. Naquela ocasião, o projeto foi retirado de pauta e houve a manifestação de diversos deputados contra a aprovação da emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora eu pergunto o seguinte, de lá para cá, mudou a lei orgânica? De lá para cá, mudou a Constituição Federal? Então eu pergunto, o que mudou? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Muito obrigado. Declaração de voto, deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, com a palavra o deputado Manuel de Andrade. Começando agora, hein? Senhor presidente, naturalmente que nós precisamos registrar a todos os momentos
a minha palavra não mudou, a bancada do PMDB não mudou, o deputado